Olá, estamos aqui em São José da Laje para entrevistar a prefeita, a primeira prefeita eleita aqui no município, a Ângela Vanessa, que eu já descobri que gosta de ser chamada de Vanessa, para a gente ter um bate-papo mais intimista aqui, para levar para vocês quem é essa mulher prefeita da Laje. Oi, Vanessa, tudo bom? Oi, Lorena, tudo bem, Lorena? Bem-vinda a São José da Laje, bem-vinda à nossa cidade e vamos conversar. Discutir um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, saber também o que é que vocês querem saber. A gente quer saber tudo, mas então vamos lá, Lorena. Vamos devagar. Eu já queria começar querendo saber, sempre foi um sonho seu ser prefeita ou isso surgiu através de oportunidades, da sua vivência? O que é que te levou a estar nessa posição hoje? Vamos lá, Lorena. Nunca foi uma coisa que eu sonhei de pequena, de criança. Aquele sonho de criança é ser prefeita. Eu sou lajense, moro aqui há muitos anos. Desde que eu nasci, na verdade, eu moro aqui. E meus pais são daqui, a família é daqui. Então eu tenho um amor natural por essa cidade, como tantos e tantos lajenses que moram aqui. Então nunca foi o meu sonho de criança ser prefeita. Como eu vinha falando, meus pais daqui, então eles trabalhavam e trabalham na rede, eles têm comércio na nossa cidade, comércio local. Então eu não tenho família de políticos. E daí a oportunidade de ser prefeita, como eu via ser prefeita, foi desde um convite do ex-prefeito Rodrigo Valência de ser sua secretária de saúde. Então até então eu nunca tinha trabalhado em um órgão público. A partir daí que eu iniciei, junto com o Rodrigo, Secretaria de Saúde, e essa longa trajetória me fez amar o serviço público, amar ainda mais a cidade, me identificar com essa profissão, com esse amor, com esse cuidado, sabe? Esse contato com as pessoas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com o público. Mas aí no setor público eu me identifiquei ainda mais, então foi a partir daí que surgiu a prefeita Vanessa. Prefeita Vanessa, é isso mesmo. Mas só por curiosidade, o que você queria ser quando crescer, quando você era criança, né? Então, Lorena, eu sou farmacêutica, meus pais tinham farmácia aqui na cidade, hoje apenas a minha mãe, meu pai faleceu. Então eu cresci com meus pais sendo comerciantes, então me formei em farmácia e exercia a profissão. Então eu pensava em trabalhar na área que eu estudei, ser farmacêutica, seja com indústria, seja com comércio, farmácia comercial. Então era isso que eu imaginava para a minha vida. Então eu sempre gostei, como eu falei a você, de trabalhar com o público. Então quando se falava de uma farmácia, trabalhar na farmácia de uma indústria ou na farmácia comercial. Eu sempre gostei da farmácia comercial, sempre gostei do dia a dia com o público. Então isso sempre foi uma coisa que eu me identifiquei. E assim, no interior, o farmacêutico acaba trabalhando um pouco como médico, né? A pessoa chega com uma dorzinha ali, você já tem que um pré-diagnóstico, ainda que seja errado, né? Mas no interior, que a gente sabe como as coisas funcionam, a gente tem que ter um acolhimento melhor com as pessoas, principalmente o pessoal que trabalha em farmácia, né? Eu também sou do interior, né? Eu sou de União, então é o costume. Mas vamos continuar. E quando esse convite chegou, essa ideia de entrar para a vida pública, de ser secretária, o que é que você pensou na hora? Qual foi o pensamento da Vanessa farmacêutica para a futura Vanessa, que seria secretária por 7 anos e meio de saúde? Então, Lorena, quando eu recebi o convite, não foi uma coisa que... Eu nunca me assustei com o trabalho. Nunca fui aquela pessoa de ter medo. Apareceu uma oportunidade de trabalho e eu ter medo daquela situação. Eu nunca tive medo de trabalhar, nunca. Era novo. Então, assim, encarei como uma grande experiência, onde eu poderia desenvolver um bom trabalho na cidade em que eu nasci, trabalhar num órgão público, melhorar a estrutura daquela cidade, daquele setor. Então eu encarei entusiasmada, em nenhum momento eu tive medo de trabalhar. Apesar que quando eu entrei eu ainda pensei assim, porque era uma situação muito diferente da encontrada hoje no nosso município. Mas foi uma coisa que eu encarei com muito entusiasmo, porque eu não tive medo.
A gente não deve ter medo das oportunidades, então eu sempre pensei, é trabalho, é experiência, então vai somar, sempre tive esse pensamento. Não deu nenhum friozinho na barriga, nenhuma hesitação assim de... Não, Lorena, não tive medo nenhum. Quantos anos tu tinha nessa época? Eita, a Lorena fez uma conta agora. Quantos anos eu tinha? Eu tinha 25 anos. 25 anos, eu tinha acho que 2 anos de formada já, 1 ano de formada, mais ou menos isso. Na época que eu recebi o convite, eu estava morando aqui na Laje, estava administrando as farmácias que meus pais tinham aqui e tinha 25 anos. Era um desafio, mas eu sempre pensei, vou dar o meu melhor. Vou fazer o melhor que eu posso. Então, quando a gente coloca na cabeça que vai fazer o melhor acontece, o trabalho sai. Não assusta. E qual foi o maior desafio que tu enfrentou, assim, de assumir uma pasta que é muito importante, a saúde, né? Uma pasta e ser tão jovem, ser uma mulher, né? Acabar de se formar, 1 ano de formada, você acabou de se formar. Então, assim, de você entrar na política que é dominada por homens que já estão aí com seu pensamento direcionado para certas configurações de poder público, né? E você entrar para tentar inovar, né? Para inovar também, para trazer mais programas sociais, né? Para incentivar aí a saúde, para fomentar a saúde aqui no município. Então, assim, qual foi o teu maior desafio nesse teu início? Então, assim, você iniciou falando um cargo, né? Uma posição onde as pessoas sempre lideradas por homens, sempre lideradas por políticos. Então eu encarei muitos preconceitos. Por ser mulher, por ser jovem, e por não ser política na época. Então esses três preconceitos eu sofri na pele. Por ser mulher, por ser jovem, por não dar conta, não vai conseguir. Ela não vai conseguir, é muito trabalho, nunca trabalhou nisso, não trabalha, é mulher. Essa menina nunca, eu vi muito isso. Essa menina não dá conta disso nunca. Essa menina não vai saber administrar uma coisa dessa. Então, como muitas mulheres, né, sofrem preconceitos em vários setores de trabalho, então eu sofri muito. E daí não foi uma coisa que me deixou para baixo. O que eu poderia fazer era mostrar que a mulher é capaz. Mostrar contra fatos não há argumentos, não é assim? Então, assim, esse preconceito eu sofri, mas foi bem do início, até o trabalho começar a sair, a se organizar, a mostrar seriedade, mostrar firmeza, mostrar que sim, que somos capazes de realizar trabalho em qualquer função que seja, em qualquer cargo que seja. A mulher ela é tão capaz quanto o homem. Então, até superar essa fase, que, diga-se de passagem, foi um momento. Minha trajetória como secretária, agora como prefeita, ela não foi marcada por este preconceito, não foi. Que a partir do momento que a gente desenvolve o trabalho, a partir do momento que a gente mostra a seriedade, a partir do momento que as coisas começam a funcionar, então esses comentários eles ficam apenas comentários do passado e a gente começa a receber outros comentários, né? A gente começa a receber admiração por ter conseguido e por aí vai. Você acha que esse seu início ele conseguiu abrir portas para que outras mulheres pudessem adentrar a vida pública, a vida, né, do poder público, de tentar ser vereadora, de tentar um secretariado, né? Como é que foi isso? Você acha que você é exemplo hoje? Eu espero que eu seja. Assim como eu também me inspiro, né, em tantas outras mulheres, mas o que fortalece, sabe? Eu acho que o conjunto não é porque é uma mulher pública, né? Talvez assim seja até uma mulher que se mostre mais, que as pessoas até enxerguem mais. Mas aí tem tantas mulheres, né, com tantas funções, seja ela da dona de casa, seja ela... Hoje em dia a gente anda e vê motorista, né? Mulheres, quantidade de mulheres que a gente não via falar. Do jeito que a gente não via uma prefeita, ninguém também pegava um ônibus ou um Uber e tinha uma motorista mulher. E hoje em dia a gente vê a mulher entrando em tantas outras profissões. Eu acredito que assim como eu, hoje na política, cada mulher que ela
se diferencia do que é de costume, ela também sofre preconceito. Eu acompanhei um pouco, eu peguei um brief da sua gestão, né, enquanto secretária, e eu vi lá algo que me chamou muito a atenção, foi na sua gestão que os partos voltaram a acontecer aqui em São José da Laje, né? E como mulher, eu não sou mãe, mas eu conheço mães, eu tenho uma mãe, e eu sei a importância disso, né, de estar próximo à família, de estar próximo de uma cidade que você conhece, que você mora, né, de ter uma assistência ali, de saber que você tem a quem recorrer se algo acontecer. Então, assim, qual foi o teu pensamento da época de resgatar esses partos aqui? Como é que foi a luta para conseguir que isso acontecesse aqui de novo, né? O que você precisou mexer? O que é que você precisou lutar para que isso acontecesse novamente? Então, assim, a primeira coisa, acho que o primeiro ponto partiu de identificar que os nossos profissionais, que a nossa cidade, ela tinha capacidade. Porque a gente não é, vamos iniciar parto normal aqui e não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então, o primeiro ponto foi identificar que a cidade, ela tinha capacidade dos nossos lajenses voltarem a nascer aqui, com bons profissionais, com uma estrutura adequada. De início não foi possível, isso a gente não conseguiu estar resgatando no primeiro mês, então a gente precisou humanizar a maternidade, a gente precisou reformar o hospital, a gente precisou ter uma estrutura adequada para passar a segurança para as nossas mães, né? Para passar a segurança para que as mães tenham, porque você não é mãe, mas a gente imagina o que uma mulher grávida, os medos, os anseios que ela não tem. Então, foi preciso ter toda uma conversa com a mãe, mostrar a credibilidade do nosso hospital, fazer um trabalho realmente sério na cidade, que isso não é lá no parto, não foi lá na maternidade, não. Isso começa na atenção básica, onde na primeira consulta, no pré-natal. Então foi necessário, na verdade os partos eles começaram a acontecer quando a gente começou a organizar lá atrás a atenção básica, todos os exames necessários, todas as consultas necessárias, para daí a mãe ter uma gestação sadia, normal, e chegar até a maternidade da nossa cidade para ter o seu bebê. Eu acho importante ressaltar como ter uma mulher à frente de uma pasta tão simbólica, né, ajuda com que as mulheres possam ter mais conforto, né, porque o homem pode ter essa ideia, claro, mas ele nunca vai saber de verdade quais são os receios de uma mulher enquanto gravidez, enquanto menopausa, porque você também fez um programa, né, para a saúde da mulher a partir dos 50 anos, né? Nunca vai saber quais são, né, os receios, o que uma mulher precisa de verdade, né? Então, é bom ver que quando você já entrou com essa cabeça de resgate, de cuidado, né? Principalmente com a gente, né? Que temos uma vida aí tão complicada sempre, desde sempre, né? Mas, avançando um pouco, vamos chegar no momento que está ali as conversas sobre quem será o sucessor, né, do Rodrigo, quem vai administrar essa pasta. E quando foi aí que teu nome surgiu nessa conversa? Então, Lorena, na verdade a gente já falou aqui do trabalho iniciado, né? Falando um pouquinho, para chegar nisso aí, a gente precisa lembrar lá do início, sabe? O resgate que foi feito nessa cidade, né? O resgate que foi feito em todos os pontos dessa cidade. Então, assim, lá naquele início, junto com o Rodrigo, a gente trabalhou muito, muito, muito. E diante desses tantos programas que a gente foi fazendo, então, a gente passou. Primeiro passo na cidade foi fazer o quê? Foi estruturar, foi resgatar. Foi trazer a dignidade para a cidade, para o servidor, para o paciente. Então, foi trazer a dignidade com parede branca, com móveis, com limpeza, dando uma cara no ambiente para começar a trabalhar. Então, de acordo com que a gente começou a trabalhar, então começaram depois que a gente organizou toda a estrutura, então a gente começou a avançar com parto, avançar com programas, avançar com diversas ações na cidade. Então, com isso, começou... A Secretaria de Saúde, ela começou a avançou na região, era sempre destaque na região da Zona da Mata,
E a partir daí começou uma popularidade. Se você disser assim, Vanessa, quando foi que começou? Eu iniciei falando que não era o meu sonho, eu não tinha em mente, nunca passou na minha cabeça em ser prefeita. Então daí iniciou de um trabalho desenvolvido, onde iniciou nas pessoas. Então as pessoas ficavam, essa menina dá para ser prefeita, eu queria que você fosse minha prefeita. Então daí existia o trabalho que fazia na Secretaria de Saúde, atendia público, várias ações, e daí começou a ser plantada nas pessoas da cidade o desejo que eu fosse a prefeita, sabendo que o Rodrigo não poderia ser candidato mais uma vez. Então isso começou na população. Na boca do povo. Começou na boca do povo, e um brincava, e o outro falava, e um abraçava, e daí isso se iniciou. E aqui eu tô. Com mais de 8 mil votos. Com mais de 8 mil votos, uma equipe gigantesca por trás disso tudo, um trabalho sério feito em cada cantinho dessa cidade, né? Então, a população, existiu o anseio no coração da população, existiu esse pedido, né, pela população, existiu o trabalho junto com o Rodrigo, o perfil junto com ele, então, para o apoio, a escolha, né, que o Rodrigo fez para ser o seu sucessor. Então, partiu daí, foi um conjunto de... A gente trabalhei com o Rodrigo 8 anos, a gente sempre trabalhou em muita harmonia, entendeu? A gente sempre se deu muito bem, as ideias sempre batiam, os dois tinham um ritmo bem acelerado. Então, a gente trabalhando nessa linha e a população, a gente trabalhando nessa linha, né, junto com ele, a gente trabalhando no mesmo ritmo e um desejo da população, os 8 mil votos chegaram. Eu vou te fazer a mesma pergunta e eu acho que você vai me responder a mesma coisa. Nenhum frio na barriga. Chegou assim, Vanessa, você vai ser a minha candidata a prefeita. Nenhum frio na barriga. Sim, claro que sim. Isso eu te falei no início, né, quando começou. Mas a partir daí, como eu te falei, foi uma pessoa, foi outra, foi um comentário, vinha uma matéria. E a partir daí isso foi crescendo. E foi quando eu vi a possibilidade de ser sucessora do Rodrigo Valença. E daí eu caí de cabeça nessa ideia. Daí eu também, quando surgiu na população, também surgiu em mim. Então eu já estava trabalhando no setor público, que eu nunca tinha trabalhado, mas já trabalhava há 6, 7 anos. Isso, na verdade, começou há 1 ano e meio antes, 2 anos antes, foi quando se iniciou a ideia de ser sucessora, de ser prefeita. Então, a partir daí foi que eu comecei também a enxergar essa realidade e digo, gostei, me identifico, é o que eu quero. Não era de criança, mas depois no decorrer, digo, é isso aí que eu quero. Se achou no meio político. Sim, com certeza. Vanessa, a gente, né, você vinha na boca do povo, assumiu esse compromisso aí de ser candidata, mas a gente já estava na pandemia, não é? Sim. Você já vinha administrando aí a pandemia, já vinha vindo com medidas e a eleição foi um completo caos, né, no meio disso tudo. Então, como é que foi fazer campanha no meio de uma crise sanitária? Porque a gente sabe que fazer campanha em uma situação normal, né, sem a pandemia é uma coisa, mas fazer campanha no meio dessa crise, qual foi a tua cabeça? Tu pensou que isso ia te prejudicar? O que é que se passou pela sua cabeça? Então, vamos lá. Falando um pouquinho de pandemia, foi um momento onde eu mais tive medo, Lorena. Foi um momento assim que era realmente assustador. Gente, na época eu estava como gestora, a pandemia começou em março, eu me afastei em junho. Então, esses 3 meses foi o momento que eu mais tive medo em toda a minha vida. Foi da responsabilidade de estar à frente durante uma pandemia. Então, às vezes eu tinha a sensação que o mundo ia cair assim na minha cabeça e eu tinha que estar de pé. Quem foi gestor nesse período sabe do que eu estou falando, sabe? A gente não saber
o dia de amanhã, a gente não saber qual era o decorrer. Hoje a gente sabe tudo que o Covid traz, mas em março a gente não sabia. A gente achava que uma pessoa com Covid aqui embaixo da prefeitura iria contaminar todo mundo saía correndo. E a gente não podia fugir, eu não podia fugir, eu tinha que ficar. Eu tinha que assumir essa responsabilidade de ficar ali. Então a gente teve que lidar com percas, com medos, com profissionais extremamente assustados e desgastados e cansados. Então esse foi um dos maiores momentos naquele pico da pandemia, mas aí, graças a Deus, com toda a organização que a gente tinha na Secretaria de Saúde, a gente conseguiu caminhar, né, seguir, infelizmente com grandes percas, isso a gente não pode negar, mas aí a gente não faltou aqui na nossa cidade assistência para a população, graças a Deus. Então, em seguida veio a eleição, mas a eleição, quando chegamos na eleição, ela era um outro momento. A gente precisa trabalhar com números e com segurança. No momento da eleição, aqui na nossa cidade, os casos eles estavam controlados. A gente teve por diversos dias de estarem zerados de pessoas notificadas com a Covid. Então, para fazer a eleição, a gente tinha acesso a todos esses números e da realidade da cidade. Então, cada caso é um caso, cada cidade, ela se porta de tal maneira, entendeu? Então, nós fizemos uma campanha com todos os cuidados e avaliando os números de casos na cidade. Isso, perfeito. Mas aí teve a eleição, a votação, a campanha, tudo mais. Chegou o resultado. E aí? 8.000 votos. Mais de 8.000 votos. E aí o coração quase que sai pela boca, né? Uma emoção indescritível, Lorena. Um momento assim único da minha vida. Aquele dia de eleição aqui na cidade, aquela alegria. Tá assistindo ali aquela contagem de votos, tá ouvindo o meu nome. Ver a minha foto, eu nunca me candidatei a nada, entendeu? Nunca me candidatei a vereadora, a nenhum outro cargo público. Então, ver a minha fotinho ali na urna, quando eu vi, eu digo, sou eu. Então, assim, é uma emoção muito grande, é uma responsabilidade muito grande, não é só alegria, é responsabilidade. É pedir sempre, acima de tudo, a bênção de Deus, pedir que Deus esteja sempre à frente, porque é um compromisso muito grande. E principalmente, né, vindo aí de uma gestão que já estava com 95% de aprovação aqui entre os lajenses, né? E aí, quando você percebeu isso, né? Quando você percebeu, sou prefeita e estou continuando uma gestão com 95% de aprovação, esse frio na barriga chegou? O compromisso, ele é dobrado, entendeu? O compromisso, ele é muito maior. Ele é muito maior, que é de manter a excelência em organização e funcionamento de todo o poder público e avançar, que é o que a gente precisa estar fazendo a cada dia, avançar. Então, são 2 pontos aí, né? Eu tive um presente, que foi entrar em uma prefeitura totalmente equilibrada, com contas pagas, com todos os órgãos em pleno funcionamento, com escolas reformadas, com postos de saúde funcionando bem, com hospital 24 horas, atendendo toda a comunidade, em todas as áreas, na assistência social. Então, não é todo mundo que teve a mesma sorte que eu, não é todo prefeito que chegou na sua cidade, aqui no dia 1º de janeiro, para trabalhar e encontrou uma prefeitura dessa forma. Então, dessa forma, sem sombra de dúvida, é muito, muito mais fácil, mas é um desafio gigante, né? Vim ser sucessora de uma gestão onde teve 95% de aprovação. Mas a gente segue firme, a gente segue trilhando os caminhos que o Rodrigo Valença, ele trilhava, entendeu, Lorena? Então a gente segue fazendo um trabalho não igual, mas parecido, com o intuito de fazer cada dia melhor. Rodrigo, hoje cedo já falei com o Rodrigo, a gente sempre se comunica, a gente sempre se fala.
Ele, além de amigo, ele é parceiro de trabalho, ele continua a se preocupar com nossa cidade, ele continua a dar sua contribuição aqui na nossa cidade como orientador, como eu tiro minhas dúvidas com ele. Ele sempre está do meu lado, Lorena, Então, assim, para decorrer, para caminhar. Então, assim, você não... foi de fato uma continuidade, né? Você não Sim. assumiu sozinha. Não, você de ainda jeito tem nenhum. apoio, De tanto jeito o apoio nenhum. dele, né? Quanto de toda a equipe. De jeito nenhum. De jeito nenhum que foi sozinha. Então a gente já tinha uma equipe muito boa, né? Os 7 anos e meio que eu fui secretária, conhecia outros secretários. Então a gente já tinha, como que eu posso dizer, um modelo. Então a gente já tinha um caminho. Então existiam projetos que foram realizados, mas que existe o órgão público, ele é assim. Diversos projetos que a gente tem, como a gente, no momento que fez lá na saúde, tantos e tantos projetos, não se faz do dia para a noite, se faz de uma organização. Então, eu já pegando a organização que existia na gestão passada, então a gente está aqui para dar continuidade a tantos projetos que foram realizados, inúmeros foram, mas tem outros projetos que não foram realizados, tem novos projetos que virão. Então, a administração pública, as coisas no setor público, elas não tramitam tão rápido assim. Não é bem como o prefeito quer. Existem empecilhos, existe burocracia, existe uma série de processos que eles são lentos. Então, quando a gente vem de uma gestão... Então, o Rodrigo teve 2 mandatos, né? O Rodrigo teve 2 mandatos, iniciou vários trabalhos lá. Então, a gente tem uma série de coisas para dar continuidade, para dar andamento, para continuar avançando com a nossa cidade. Aí a secretária de saúde, né, a Vanessa, secretária de saúde, se tornou prefeita da Laje e a saúde virou saúde, educação, infraestrutura, virou, enfim, muitas outras coisas, né? E aí, nesse meio todo, você inaugurou a Secretaria da Mulher, né? Você trouxe para cá, para Laje. E com que intenção tu trouxe essa secretaria para cá? Foi mais uma dessas... Tu já tinha essa ideia quando tu estava concorrendo, né, a prefeita? Ou já era uma ideia muito mais longe, assim, entrou na vida pública, começou a ter contato com as pessoas enquanto, né, secretária, né, atendendo a população? E foi nessas suas andanças aí que tu percebeu que precisava disso, ou já foi um projeto pós-eleição, tu já estava estabelecida aqui, como é que foi isso? Desde lá, quando eu era secretária, eu trabalhava com a mulher, nós fizemos vários projetos voltados para a mulher, mas a gente trabalhava lá na mulher com saúde, apenas com a saúde. Então agora eu via o resultado que tinha, eu via o bem que fazia, eu via o quanto que a mulher ainda ela precisa ser acolhida de tantas e tantas e tantas formas, entendeu, Lorena? Então a ideia de implantar a Secretaria da Mulher seria acolher a mulher não apenas em saúde, mas acolher a mulher em assistência social, acolher a mulher em saúde e a mulher na necessidade dela. Então hoje a nossa Secretaria da Mulher, ela trabalha cuidando da mulher em todos os aspectos que ela necessitar, de acordo com o poder público. Então a gente trabalha no assistencialismo, a gente trabalha conversando com as nossas mulheres sobre violência doméstica, que é impressionante ainda o número de casos que a gente se depara diariamente com isso. Então a gente trabalha acolhendo a mulher. Vamos continuar. Vida pública, prefeita, São José da Laje hoje é uma outra São José da Laje. Quem viu São José da Laje há 15 anos atrás, vê que hoje é uma cidade completamente diferente. A gente tem várias mudanças, vários avanços, né? Que vocês, eu digo vocês porque já é uma continuidade, né? Que vocês trouxeram aqui. Mas eu quero saber agora da Vanessa. Acabou o expediente, vou para casa. Como é que é? A cabeça ainda fica maquinando aqui a vida pública ou você consegue sentar em casa e pensar, não, hoje eu vou descansar minha cabeça? Como é que acontece essa separação da sua vida pessoal, né, do seu relaxamento, né, que todo mundo precisa disso,
para a correria de ser prefeita de uma cidade como São José da Laje? Lorena, como eu sou mulher, eu acredito que eu consigo conciliar bem. Se eu lhe falar aqui que todos os dias que eu saio aqui, que eu chegar em casa, estou em casa, acabou o problema. Não, isso nem sempre funciona assim. A gente trabalha a mente para que possa, para que viva bem, para que descanse, para que não esteja o tempo todo pensando em trabalho. Mas se eu lhe disser, todos os dias que eu chego em casa eu não penso mais em trabalho, isso é mentira, isso é impossível. Tem muitas vezes que a gente chega em casa, a gente encontra problema. Do caminho até em casa a gente encontra um problema, a gente encontra uma pessoa precisando de ajuda, a gente encontra alguém que precisa conversar, que está precisando de algum apoio da prefeitura, seja no que for. E muitas vezes a gente não consegue desligar totalmente. A gente trabalha, lógico, isso na minha mente, mas às vezes a gente recebe, sabe, aquele problema que a Lorena me confidenciou aqui no gabinete, aquilo infelizmente, eu queria deixar ele aqui, mas às vezes ele vai para casa, ele vai para a hora do almoço, às vezes ele vai para a hora de dormir, mas não vou lhe dizer que é sempre assim não, mas que muitas vezes a gente não consegue desligar totalmente, mas no mais a gente consegue conciliar isso. Não levar como um problema, levar como uma vida, como uma rotina, como a vida que eu escolhi. Então, chegar em casa, hoje eu moro com minha irmã e meus sobrinhos, então a gente tem criança ali onde brinca, onde distrai, tem a minha mãe que mora aqui também. Então a gente vai vivendo. Totalmente daqui a gente não consegue, não. O prefeito não consegue, não. Não, o prefeito não consegue, não. Eu acho que você tem feito um trabalho excelente, pelo que eu vi, os briefs que eu pesquisei, né? A gente faz uma pesquisa antes de vir para a entrevista. Um excelente trabalho, assim, enquanto gestora, né? A gente vem aí nesse 1 ano de gestão que você já tem, realizando inúmeras coisas. E esses 3 anos, o que é que tem mais pela frente para São José da Laje? Lorena, a gente trabalha aqui pontuando, uma gestão ela tem que ser planejada. A gente não consegue, eu falei isso mas anteriormente, a gente não consegue aqui vou fazer do dia para a noite, aqui a gente não faz. Aqui a gente tem que estar trabalhando no planejamento. E o planejamento para São José da Laje ele acontece diariamente, então a gente tem muitos planos, Lorena. Muitos planos em continuar a ver a nossa cidade avançar ainda mais. Ações como essa da criação da Secretaria da Mulher, a gente pretende estar implantando outras ações, outras secretarias serão criadas aqui na nossa cidade. Então a gente vem trabalhando nessa organização e trabalhando para continuar avançando em saúde, que é uma pasta onde eu vim da saúde e eu irei continuar investindo na saúde do nosso município. A gente viu agora na pandemia, quem tinha uma saúde organizada, como foi que se saiu. Então é uma área que a gente deve sim continuar investindo cada vez mais, de estar melhorando ainda mais, de estar levando cada vez mais saúde para a nossa população, seja ela na zona rural ou na zona urbana. Então é uma área que a gente vai fortalecer ainda mais nessa minha gestão, assim como a nossa educação. A gente tem alguns planos para a nossa educação para o ano que vem, que a educação caminhou esse ano em passos lentos, né? Durante essa pandemia, então nossos alunos, eles tiveram aula online, tiveram aula presencial, mas ela não funcionou da forma que nós gostaríamos que funcionasse. Então a gente nós temos os nossos planos. Vou até falar aqui de primeira mão, que seria implantar uma escola em tempo integral aqui na nossa cidade no ano que vem, para que a gente está assistindo os nossos alunos. Então é um dos planos que nós temos para o ano de 2022. Assim como na assistência, agricultura, seguir avançando, Lorena, em todas as áreas da nossa cidade. É os nossos anseios, é o desejo do meu coração. Com fé, com muito trabalho duro, vai se realizar. Você falou em educação, eu quero saber como é que foi esse retorno às aulas. Já está retornando às aulas, né? Já retornou.
Como é que foi essa transição, né? Dentro da educação, dentro dessa parte que sofreu tanto com a pandemia, eu acho que foi uma das mais prejudicadas, foi a educação no geral, no Brasil todo. Então, como é que você introduziu de novo essa frequência do aluno na escola? Qual foi a sua tática para esse retorno das aulas? O primeiro ponto foi com segurança. A gente, para definir a volta às aulas aqui na nossa cidade, nós iniciamos colocando os nossos professores como grupo prioritário. Então, essa ação foi uma ação que acredito que foi o primeiro município da região, até de Alagoas, a realizar isso, a vacinação dos professores. Então, nós vacinamos os nossos professores, nós adequamos a estrutura das nossas escolas com todas as medidas de distanciamento social, com distribuição de álcool, instalamos pia na cidade, todos os professores utilizando os protetores faciais, isso para trazer segurança para o professor e para o aluno. Então, após essa adequação em toda a rede de educação do município e após a vacinação dos professores, nós passamos tudo isso com os nossos pais, conversamos com os pais, não foi uma coisa obrigatória, o pai ele escolhia se o aluno retornava ou se ele continuava as aulas online. E nós tivemos mais de 98% de retorno dos nossos alunos nas escolas e a gente segue caminhando com segurança e fazendo uma boa educação. E o IDEB, como é que você acha que vai ser nessa próxima nota? O SAEB já está para ser realizado, né? A prova SAEB. O que você espera do IDEB? A gente espera, por mais que a gente venha num momento de pandemia, mas a gente espera sim avançar, porque as aulas não pararam. A gente sabe que foi muito difícil para todos os alunos, né? Para as nossas crianças estarem em casa, assistindo aula online, assistindo através da rádio. A gente sabe que não é a mesma coisa do que a forma presencial. Então, mas já foi nos preocupando com o IDEB, com a educação dos nossos alunos, que nos planejamos para que esse retorno iniciasse o quanto antes as aulas, para que a gente não perdesse tanto. Então, eu estou muito esperançosa para o IDEB, a gente vem correndo atrás do tempo que foi perdido, a gente vem capacitando os professores, a gente vem fazendo aulões com os nossos alunos para que a gente possa recuperar ao máximo e consiga sair na frente com a nota do IDEB. Então, para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que você me fizesse uma avaliação do seu governo, de como você avalia esse um ano de gestão, de como do que você ainda quer alcançar e de como isso afetou a Vanessa, que não é prefeita, a Vanessa lá de dentro de casa, que gosta dos sobrinhos, que não sei quanto tempo faz que não vai num cinema, que não vai numa festa. Como é que foi essa coisa? Fala pra gente. Lorena, avaliar a gestão em 9 meses, né? Sempre pedir para avaliar. A gente não tem como não fugir do que a gente vem falando de pandemia, de trabalho. Então, eu vejo muito positivo esses 9 meses de trabalho, porque a gente viu que os órgãos públicos, muitos deles praticamente pararam e nós seguimos avançando. Então, nós seguimos avançando com obras em nossa cidade. A gente está aqui, iniciou já a construção da ponte que liga o bairro do Tijuca até a cidade. Então, a gente vem trabalhando no Armando Lira, a gente vem trabalhando em saúde, a gente vem trabalhando em assistência. Então, mesmo diante de uma pandemia, que a gente espera em Deus, né, que essa página esteja se acabando agora, esteja virando essa página na vida de todos nós, para que o ano que vem a gente possa retornar mais firme. Então, a gente avalia como crescimento diante de que tudo que a gente passou, onde as coisas ficaram muito lentas, os órgãos não estavam trabalhando. Então, graças a Deus, eu avalio e fico feliz pelo resultado obtido durante esses 9 meses de gestão. Os 9 meses de gestão. E como é que isso afetou a Vanessa aí, que não é prefeita? Como é que a vida pública e a vida privada se organiza aí? Quanto tempo faz que você não vai numa festa, que você não sai num restaurante, assim, sem compromisso de gestão? Fala um pouquinho disso. A Vanessa, ela cresceu, Lorena. Ela cresceu como mulher, ela cresceu como humana. Quando a gente escolhe ser prefeito,
A gente coloca a nossa vida, né? A gente deixa os nossos desejos não são mais os nossos desejos. Então a gente deixa um pouquinho de lado a nossa vida para seguir os desejos da população. Então a Vanessa, graças a Deus, ela cresceu muito como pessoa, como mulher, como humana. O setor público, que era um setor que eu falei mais cedo, né, que eu não imaginava trabalhar, então ele trouxe algo muito diferente na minha vida, entendeu? Então a gente, quando faz o bem ele retorna. Então posso lhe dizer que eu estou feliz, muito feliz nessa profissão que eu exerço. É uma profissão que me realiza como pessoa. Cada dia que eu chego aqui, cada dia que eu tenho a oportunidade de fazer o melhor para as pessoas da nossa cidade. Então isso é uma coisa que me enche de alegria e gratidão de estar no lugar certo. Então isso me deixa muito em paz e feliz ao mesmo tempo. E a Vanessa, na vida, perguntou, e a Vanessa como é que tá? E tá saindo? A gente vai se organizando, Lorena. A gente está aqui aguardando ansiosamente para um assunto tão falado, onde eu venho sendo perguntada a todo instante, é sobre o nosso Carnalage. Então a gente, chegando agora ao final do ano, esperançosa que os números continuem como estão, que eles continuem como estão não, que continue a decrescer como vem acontecendo, né? Que a gente peça à população que se vacinem. Eu queria deixar aqui esse apelo para todo mundo que está assistindo, onde possa que esse vídeo ele consiga chegar, onde ele será alcançado, que as pessoas se vacinem. A gente consegue ver a diferença de um ano atrás para hoje, a gente for avaliar os números, a diferença foi o quê, minha gente? Foi a vacina. Então está acontecendo em todo o Brasil, as pessoas estava todo mundo ansioso. Para a primeira dose, todo mundo tomou. Aí a segunda dose, a gente está vendo aí no Brasil inteiro que as pessoas já estão mais relaxadas. E essa guerra, né, essa luta, a gente só vai vencer se for todos nós juntos. Então eu deixo aqui o meu apelo para que todo mundo que tem a sua segunda dose a tomar, tome a segunda dose, tome a terceira dose, respeite as instituições de saúde que vêm trabalhando há tantos meses, né? Eu estava olhando aqui, são 19 meses, eu acho. 1 ano e 9 meses de pandemia, acho que é nessa média aí. Então, assim, o profissional da saúde, ele sofreu muito nesse período. Então, o profissional de saúde, ele sofreu para estar cuidando da população e agora ele está sofrendo para a população estar tomando a segunda dose. Então, acho que vale da consciência de cada um. Se a gente quer que tudo retorne o mais rápido possível, a gente precisa, assim, estar se vacinando. E eu espero que a gente saia o mais rápido possível para que a gente volte à normalidade, para que a gente entre o ano de 2022 sem máscaras, né? Voltando às nossas atividades. Com Carnalage. Com Carnalage. A gente está aguardando ansiosamente para que os números eles decresçam ao máximo e que possa, sim, a gente está se organizando para que as instituições liberem, a gente fica ansiosa. Prefeita, e aí, tem carnaval ou não tem? Prefeita quer que tenha. Quem mais quer que tenha aqui é a prefeita da Laje, que tem o Carnalage, mas a gente nesse momento precisa esperar que os órgãos se pronunciem quanto ao carnaval. Então, mas que estamos nos organizando. Eu espero que saia. Eu acho, toda a equipe aqui por trás, eu acho também que quer que saia, né? Tem alguém ali levantando o braço. Mas é isso, Vanessa, eu quero agradecer por essa entrevista, foi um prazer estar com você hoje, foi um prazer lhe conhecer, né, que você que é essa pessoa, assim, aqui a gente viu uma Vanessa que é muito calma, que é muito tranquila, e eu imagino que você é assim também, né, por mais agitada que seja a vida pública, eu imagino que você leve essa calmaria, essa tranquilidade também para a resolução dos problemas aqui do poder público. Então eu agradeço pelo seu tempo, foi um prazer conhecer você. Eu que agradeço, Lorena. Agradeço pela disponibilidade e agradeço por esse papo agradável e dizer que estou à disposição e que adorei o nosso bate-papo. Obrigada. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.